Oi, gente. O Cláudio fez sinal para falar oi, gente, boa noite. Foi sensacional. Eu tava bugando, eu tava pensando em outra coisa, assim. Eu tava em Nárnia, pensando em alguma coisa, aí o Cláudio fez um sinal, oi, diga boa noite. Então, oi, gente, boa noite. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Cambono, né? O que é ser Cambono, Cambono em geral. E aí eu acho que a primeira coisa que vem aí dessa aula é Cambono ou Cambone, né? Acho que é a primeira coisa que pega todo mundo, né? Como a gente fala, Cambono ou Cambono, né? Eu dei uma pesquisadinha antes dessa aula, porque às vezes eu falo Cambone, às vezes eu falo Cambono, né? E aí o que eu pesquisei é que não existe um jeito certo de dizer, né? Tem alguns lugares que se usa Cambone, tem alguns lugares que se usa Cambono. Então, pelo que eu entendi, não é uma nomenclatura unânime em todos os terreiros, mas também não existe um certo e um errado, né? As duas formas a gente pode usar para essa pessoa, né? Para esse ser que a gente vai estar conversando hoje. Eu acho que uma das primeiras coisas que vale dizer da nossa aula de hoje é que a rotina de um cambono, enfim, ela vai estar totalmente ligada à individualidade do terreiro. Né? Vamos pensar o terreiro como sendo um organismo que precisa estar ali se mantendo e existindo, né? E cada terreiro vai ter sua própria individualidade. E aí, função, pareceres, pormenores, isso está diretamente relacionado a cada tipo de umbanda, a cada pé de santo e a cada terreiro. Então, eu vou dizer um monte de coisa que quem já frequentou o terreiro pode dizer, mas no meu terreiro não era assim, mas na minha casa não era assim, mas numa casa de um primo, de um tio, não é assim. Sim, pode ser que seja diferente. Por quê? Vou ser redundante. Porque cada casa tem uma necessidade, cada casa é de um jeito, né? Eu posso até tirar dúvidas ou dizer coisas que eu já vi em outras casas, em outros terreiros, mas o que funciona na casa do Cobra Coral, na minha casa, pode não funcionar em outras casas, funciona em outras casas, pode não funcionar na minha casa, certo? Então, dúvidas do tipo, Cambono incorpora ou não incorpora, né? Tem casa que Cambono não vai incorporar nunca de forma nenhuma, por exemplo, né? Na nossa casa, o que a gente faz? Na abertura da gira, a puxada dos orixás, a gente permite que o Cambono incorpore sim, não tem problema, né? Toda casa é assim? Vou ser redundante. Não. Então, lá na nossa casa, os cambonos, eles abrem a gira, junto com os médios, eles abrem na corrente. Isso, na verdade, acontece em todos os terreiros, né? Todos os terreiros. Eu nunca vi o cambono abrir a gira, estar separado durante a abertura. Em todas as giras, o cambono participa da abertura. E na nossa casa, o cambono, ele vai incorporar o orixá, né? O que muda é na hora que a gente chama a linha, aí sim, durante a linha, o cambono não incorpora, e eu vou explicar mais para frente por que o cambono não incorpora na hora da linha. Então, significa que o cambono ele não é médium? Não, significa que naquele trabalho ele não vai incorporar. Então, é outra dúvida que surge. Mas eu sou médium, posso trabalhar de cambono? Sim, por que não? Né? Eu sou médium, não tô legal, não quero. Pode ficar de cambono, não tem problema. Não significa que o campo, assim, no nosso terreiro, a gente deixa muito livre algumas funções e cargos, né? Então, já aconteceu, né, do médium falar, olha, não tô legal, não tô bem, posso só cambonear? Pode. Aconteceu comigo. Eu cheguei a conversar com a Cláudia, não tô boa, hoje só quero cambonear. Então, não tem problema. Então, o médium pode, naquela gira, exercer uma função de cambono? Pode, não tem problema, né? Eventualmente, algum cambono que já incorpore, que já esteja bem desenvolvido mediunicamente, pode atender como médium? A gente evita, mas pode também, não tem problema, certo? Outras dúvidas que surgem, todo cambono um dia vai virar médium da corrente? Também, vou dizer, do nosso terreiro. No nosso terreiro, faz parte aí do ciclo, né? A pessoa entrar como cambono e, a partir de cambono, vira médium que atende, né? Vira médium da corrente. Né? Tem terreiro que é assim? Não. Tem terreiro que o cara entra cambono e sai cambono e passa a vida inteira camboneando, por exemplo. Tá? Isso são coisas da nossa casa, né? Outra coisa que é muito peculiar à nossa casa, né? Quem vira cambono? Hoje a gente conversei com o Cláudio, vira cambono quem fez desenvolvimento mediúnico.
Então, assim, ah, mas eu sou de outra casa, já tenho 20 anos de Umbanda, e eu quero entrar na casa. Posso? Eu e o Cláudio, a gente entrou nesse consenso que não, né? Que as pessoas que vão entrar para a nossa corrente são pessoas que nós formamos no desenvolvimento mediúnico, e aí, a partir daí, as pessoas vão ser cambônios, depois médiums, enfim, né? Por quê? Por experiência, tá? A gente já viveu umas bolinhas de anos aí de terreiro, e a gente acha hoje que é mais fácil fazer dessa forma. O Cláudio usa uma frase que é assim, né? Frases de Cláudio. Né? O Cláudio fala assim, você dá um chute numa árvore, cai 300 médium, cai 300 gente querendo ter um terreiro, né? E é fato, é verdade. A gente vê muito isso. Tem muita gente sempre muito interessada em entrar, sempre muito empolgada. Lá no interior a gente chama de fogo de palha, né? A gente sempre muita gente interessada, tem sempre muita gente querendo, porque, ai, por quê? Por quê que tá na moda? Por quê, né? Aí quando você começa a mostrar o compromisso que é, o comprometimento que é, como é difícil, a pessoa já começa a se desinteressar, já não fica mais tão legal. Ou a pessoa vem com muito, a gente chama de vício, né? Porque, de novo, cada casa tem sua particularidade. A pessoa vem com vícios de outra casa, vem para nossa casa, e não é assim. Então, a gente preferiu uniformizar, né, o nosso terreiro, que é um terreiro pequeno, gente. Vocês pensarem, nós somos um terreiro pequeno. Quem já frequentou os terreiros sabe, nós somos um terreiro tamanho XPP. Né? Nosso terreiro é bem pequenininho. Né? Tem terreiros que são muito grandes. Então, por ser um terreiro pequeno, não dá para a gente colocar todo mundo para dentro. A gente até gostaria, né? Dizer que tem um terreirão. Tá? Eu também falei que gostaria, mas não sei se gostaria. Gosto de um terreiro pequeno. Então, dentro disso, a gente tem que ficar muito uniforme. O Cobra Coral fala isso e eu concordo, né? O cacique, né? Ele fala assim: o terreiro é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Né? Então, assim, a nossa força está na nossa corrente. Se você traz alguém que não conhece a casa, que não sabe das coisas, que não sabe como a gente procede, vira um elo fraco. Né? Então, acho que tudo isso era a minha pré-aula, né? É pré-introdução. Para explicar que sim, vocês vão ver coisas diferentes, ver coisas que são iguais, e tá tudo bem, né? A gente vai sempre seguir na aula o que a gente segue lá no Cobra Coral. Cláudio, quer dizer alguma coisa? Digo, eu sigo. Sigo? Beleza. Eu queria comentar algumas coisas, porque a gente fala de Cambono, mas eu acho que a gente poderia estar falando um pouquinho mais do que é estar na corrente, né? Porque, de repente, a gente pensa no Cambono, mas o médium que incorpora tem responsabilidades diferentes do Cambono, são melhores que o Cambono, podem mais que um Cambono, né? E a preparação do terreiro é responsabilidade do Cambono, né? E o grande problema de um terreiro, eu sempre falo isso, primeiro é a soberba do dirigente, que vai derrubar o terreiro. E o segundo é a soberba do médium que incorpora. Né? Então, são problemas que muitas vezes o médium que incorpora começa a achar que sabe mais que o dirigente. E isso quebra a questão da corrente. Por isso que a gente acha que quem vai entrar para a corrente, vai começar como Cambono, tem que vir de um curso nosso aqui, né? Porque aqui a gente dá as diretrizes da doutrinação do nosso terreiro, das regras que a gente tem, até para entender como é que funciona, qual é o pensamento que eu tenho, qual é o pensamento que a Mary tem, para poder ter uma corrente mais coesa, né? E é isso mesmo, a corrente é tão forte quanto o seu halo mais fraco. E a gente tem essa questão. Então, se vai falar da parte da corrente, eu acho que é isso, né? A responsabilidade não é só, muitas coisas não é só do Cambono, né? A responsabilidade até seria maior se fosse do médium, mas tem médium que começa a achar que está incorporando, está fazendo uma maior coisa lá, e eu sempre falo isso. A gente não precisa de nenhum médium na casa para tocar a casa.
basta eu e a Meire, a gente toca a casa, né? Se algum médium se acha imprescindível, é onde estão se enganando, né? Então, a gente tem isso, a gente não precisa de ninguém, na verdade, né? A gente diminuiria o número de pessoas que atende e acabou. Mas não é mais a questão de Cambono, não é só algumas coisas, né? O médium também tem as mesmas funções que um Cambono, obrigações, né? Até, teoricamente, mais. É isso. Então, e era a minha próxima fala. Então, o Cambono, ele faz parte da corrente, né? Assim como o Ogan, né? No nosso caso, o DJ Gun, assim como o Ogan, assim como os sacerdotes mais pequenos, o médium, o Cambono também faz parte da corrente mediúnica, né? Dentro do terreiro, estamos todos de branco e todos descalços, a gente fala muito da humildade, mas não deixa de existir uma hierarquia lá dentro, né? E não é porque tem uma hierarquia que significa que o Cambono está abaixo de um médium, né? O que é importante lembrar é que são funções diferentes. O médium tem uma função, o Cambono tem outra função. Não significa que o Cambono ele vai estar abaixo de todas as funções ali dentro, e depois, né, vejam, não é algo evolutivo. Eu sou Cambono, não é isso, né? Tem Cambono que escolhe e pode optar por nunca trabalhar como médium, né? Então, tem gente que pode falar, olha, eu incorporo tudo, eu não quero, eu gosto de ser Cambono. E a gente não obriga ninguém a virar médium. Diga, Jéssica. Não, só para contar que essa foi minha opção por todos esses anos. Eu fui Cambona por 5 anos e eu nunca quis. Por uma opção. Eu acho que até por conta do meu trabalho, eu não me sinto. Eu acho que eu não consigo me dedicar quanto deveria. Eu acho que é uma responsabilidade, né, muito grande. Então, eu sempre gostei de aprender, mas sempre gostei de só cambonear, porque não só, mas eu acho que é uma função tão importante tanto quanto as outras. Mas eu fui cambona por 5 anos e era uma opção mesmo, minha, né, pessoal. Não, acho perfeita a sua fala, Jéssica. Porque é isso. Ninguém é obrigada a trabalhar como médium, né? Eu, particularmente, não acho que a espiritualidade vai te catar pelo olho. Não tem, né? Não tem. Você não tem. Você tem que estar num local onde você esteja confortável, né? Mas, né, eu acho que eu só corrigiria o só cambonear. Não, gente, cambonear é muito. Nossa, vocês vão ver, né? Cambonear é muito, gente, é muito difícil cambonear. Assim, cara, tem uma complexidade cambonear, a gente vai falar, claro, no decorrer, mas envolve não só um olhar técnico, prático, porque o cambono tem que conhecer de gira, tem que conhecer de guia, tem que ter estudado muito, mas ele tem que ter a sensibilidade de olhar para com o outro, sabe? Você tem que ter, no mínimo, muita empatia para com o outro, para que você consiga ser um bom cambono. Então, cara, cambonear é uma tarefa muito grande. E aí, aqui, eu na minha colinha, né, eu chamei o cambono de alguém multitarefas, né? De novo, pegando o gancho do Cláudio, não significa que as pessoas não devam se comprometer com, eu sou médium, eu não preciso me comprometer com a gira. Tem terreiro que é assim? Tem terreiro que é assim. No nosso terreiro, todo mundo tem que se comprometer com tudo. Todo mundo tem a obrigação de chegar mais cedo para ajudar. Eu mesmo não consigo, hoje eu trabalho até 7 e pouco. Gente que não consegue, tá tudo bem, mas quem consegue, chega mais cedo para ajudar, independente de ser cambono ou médio. Independente se é o Cláudio ou se é um cambono, sei lá. Chega cedo, ajuda, colabora. A gente não tem faxineira no terreiro, então a limpeza fica para nossa conta. Organização de cadeira, tudo fica por nossa conta ali. Então, sim, o cambono, assim como o médium, assim como o nosso DJ Gun, a gente tem obrigações que são comuns, mas tem coisas que são do cambono, né? Então, é isso, né? O cambono, ele é um cara que ele vai ser ali um multitarefas, né? E aí eu já vou dizer quais são as tarefinhas, né? Mas eu queria dizer um pouquinho da característica do cambono. E aí você vai me dizendo, Jess, se faz sentido, né? Mediante o que você viveu. Para mim, acho que a principal característica de uma pessoa que está camboneando
é ser/estar atenta, né? O Kanban tem que estar muito atento a tudo que acontece. E assim, atenção se está acontecendo um transporte, atenção se o guia vai tropeçar e cair, atenção se tem uma saia pegando numa vela, atenção se tem alguém que está entrando, que tem uma dificuldade de locomoção, você precisa pegar uma cadeira. Cara, essa atenção ao trabalho, o Camboni tem que estar entregue ali 100%. Não dá para que nem eu estava no comecinho, dando uma brisada, pensando em alguma, não dá, o Camboni não consegue dar essa brisada na hora da gira, porque é muita coisa, o Camboni precisa estar atento, né? Ele precisa estar atento ao que está acontecendo com os guias, ele precisa estar atento ao que está acontecendo com as pessoas que estão ali dentro, com os consulentes. Então, eu acho que ter atenção ao trabalho é isso. É você estar presente de corpo e alma. É o que o Claudio falou na magia do começo, né? A gente esquecer um pouco o que está ali fora, e é muito difícil, porque, veja, todo mundo aqui trabalha, todo mundo aqui tem uma vida paralela, todo mundo tem problema, todo mundo tem tudo, né? Então, pisar ali, vestir o branco, tentar deixar um pouco de lado o que atormenta a gente para se entregar ali através da nossa atenção. Então, acho que isso é um ponto. Outro ponto de Kanban é que, para ser um bom Kanban, precisa ser organizado, né? Não dá para ser um Kanban desleixado, porque é isso, não dá para deixar um copo em qualquer lugar, não dá para deixar uma penda em qualquer lugar. Lembrem do tamanho do terreiro é pequeno. No dia de gira, tem 4, 8, tem pelo menos hoje de 8 a 10 pontos riscados. A gente tem deixado 4, 4 e 1 ponto. Sei lá, 9 pontos riscados ali no meio. Já imaginaram quanto ponto riscado, quanta vela tem no chão? Se dá uma pema ali no chão, por exemplo, alguém pisa para machucar. Então, o Kanban não precisa ter esse perfil de ser e tentar manter uma organização, né? Pensem quantos copos rodam ali, quanta bebida roda ali. Não é bebida só marafo, água de coco, água que os guias pedem, cigarro, e aí pede cinzeiro. Se os cambonos não estiverem, não forem organizados, aquilo não funciona, vira um pandemônio, vira um caos, entendeu? Então, além da atenção ao trabalho, pensar em organização e ordem, sabe? Faz sentido, né? Outra coisa que faz sentido de característica para um bom cambono é ter interesse e ser dedicado, né? E aí eu vou falar de você, já que eu acho que vale, né? O exemplo que você deu, né? Ter interesse, ser dedicado, não significa não faltar, né? Óbvio que o cambono que falta muito acaba prejudicando, o médico que falta muito acaba prejudicando ali o terreiro, né? Mas a gente sempre avalia, eu e o Cláudio, a gente sempre conversa, assim, falta por quê? Ah, eu faltei porque eu tava com uma preguicinha. É diferente da Jéssica que fala assim, cara, eu vou cobrir a eleição dos Estados Unidos e enquanto, sei lá, estiver rolando XPTO, que eu não sei o que rola lá, o que ela vai fazer lá, mas enfim, ela tem que estar lá, né? É diferente. Faz sentido, Jéssica, na sua cabeça? Faz sentido para vocês isso? Então, assim, é o quanto você tem interesse, o quanto o terreiro é prioridade para quem quer estar na corrente, né? Porque se o terreiro é minha prioridade, Meire, eu só vou faltar se estiver realmente acontecendo uma coisa muito grave. Agora, se o terreiro não é minha prioridade, a hora que tiver a festa do cachorro da prima da vizinha, eu vou na festa, né? A hora que tiver, eu discuto isso muito com o Cláudio, a hora que tiver uma gira que eu não gosto, que a gente já viu isso acontecer. Ai, não gosto de gira de tal, então eu não vou. Não é uma gira que eu tenho afinidade. Tá, e aí, eu trabalho, os irmãos. Lembrem, o Cambono é essencial, né? Então, não dá para fazer isso, né? Então, a hora que eu falo de interesse e dedicação, é isso. Não, tipo, a Jéssica, não, eu tô em São Paulo, eu tô no Brasil, eu tô no terreno às quintas-feiras, sei lá. A Sandra, a Calegari, né? Não, eu não tô de plantão, eu vou para lá, né? A Sandra trabalha como médica, então, e às vezes ela vem direto. Então, às vezes, atrasou o plantão, aconteceu alguma coisa, cara, eu vou para lá, né? Não, o meu plantão atrasou, eu tive um problema, aconteceu alguma coisa, estou presa no hospital. Óbvio, não tem como ir. Mas é esse o ponto, né? A Sandra, gente, para vocês saberem, contando fofocas, né? A Sandra chega aí virada 36 horas por terreno. Ela trabalha 24, 12 e aí vai para o terreno, né? Então, eu brinco que médicos são treinados a fazer isso, mas vocês pensam a dedicação que é. Então, quando a Sandra falta, é porque aconteceu alguma coisa muito séria, né? Não é porque, eu não tô afim, não gosto de gira, não é gira que eu tenho afinidade, tá? Então, interesse e dedicação, eu acho que, para mim, tá nesse olhar, né? É a gente entender que quando a gente faz parte de uma corrente, quando a gente é cambono, a gente é essencial, certo?
E aí eu junto isso com compreender a responsabilidade, então eu acho que o Cambono, né, precisa entender que ele é essencial. O Cambono, ele precisa entender que a gira só acontece porque ele está ali também, né? A gira vai acontecer porque tem pessoas que estão ajudando. A gira acontece porque tem desde uma pessoa que lavou o banheiro, até outra pessoa que organizou as cadeiras, até alguém que varreu o chão, até alguém que acendeu as velas, firmou pó. A gira acontece porque todo mundo colaborou. E a pessoa não pode se menosprezar e falar, mas eu não incorporo, então não precisa de mim. Não, a gente precisa. Tá? Precisa porque a gente vai chegar lá na frente do ponto de entender que o Cambono também é um doador de energia. O Cambono não está comendo mosca só ajudando. O Cambono está doando energia, gente. A gente tem energia, a gente tem ectoplasma. Às vezes o Cambono está ali quietinho, deve pensar assim, estou aqui fazendo nada. Os guias estão captando a energia dessa pessoa e usando no trabalho. Então, assim, o Cambono é essencial. Então, compreender isso. Estudar. Isso eu vou falar quando for qualquer aula. Eu vou dizer, estudem, o Cambono precisa estudar, o Cambono tem que conhecer, o Cambono tem que conhecer as entidades. Não dá para você cambonear se você não conhece as entidades, gente. Tem hora que confunde, tem hora que até eu dou umas confundidas. Opa, quem era esse? Mas não dá para chegar uma pomba gira em terra e o Cambono virar e falar, é a avó? Não dá, gente. Não dá. Não dá para chegar o eixo do Cláudio e alguém perguntar, mas esse aí é, sei lá, chega o Caveira, né? Mas quem é esse? É, sei lá, o eixo do Lodo? Não, gente, Cláudio trabalha. Então, o Cambono precisa conhecer minimamente, mais ou menos, as entidades que estão por ali, né? Conhecer as linhas, conhecer as entidades de quem está ali. Nós somos um terreiro pequeno, dá para conhecer, né? Obviamente, por nome, às vezes falha, mas você entender que aquilo é um preto velho, que aquilo é um baiano, que aquilo é um malandro, que aquilo é um marinheiro, tá? E sempre, 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 e aí isso vale para qualquer pessoa, educação e cortesia. Nem todo mundo que está dentro do terreiro conhece Umbanda, nem todo mundo, nem as coisas não são óbvias para todo mundo, gente. O Cambono, se precisa falar 20 vezes que um toco é uma vela, ele precisa ter paciência para falar 20 vezes um toco é uma vela. Porque o consulente não sabe. Mas o guia vai falar assim, pega essa marafa, né? Marafa. O consulente não sabe. O Cambono tem que ter paciência para explicar. Se passarem 40 pessoas, tem que explicar para 40 pessoas. Tem que explicar. Não adianta perder a paciência. Porra, de novo, tem que explicar. A pessoa veio semana passada, não lembra que tocou a vela. As coisas não são óbvias. A gente vive Umbanda. A gente pensa em Umbanda. A gente pensa nos guias. A gente conhece. A gente tem estudado. Só de curso de desenvolvimento já foi um ano. Né? Pensa que tem gente ali que nunca viu um terreiro. Ele não tem obrigação de saber que toca é vela. E acabou. Né? E não tem obrigação de guardar isso, porque está com 300 problemas. Diga, Má. Acho que é só a gente pensar também que muitas vezes a gente sabe o que é, mas dá branco, a gente esquece na nomenclatura das coisas muitas vezes. Eu já cheguei na gira, a entidade estava falando, e grande parte eu não lembrava o que era. E 2 semanas antes eu tinha ido e sabia todas as nomenclaturas. É isso, Má. A gente fica nervoso ali dentro, né? Eu me lembro que eu tinha um colega de trabalho que ele falava assim, ele era um bandista, né? E ele falava assim, a hora que eu entro dentro ali daquele espaço, né, onde eu vou ser atendido, ele dizia assim, eu me sinto pelado no palco, né? E eu achava sensacional, assim, a frase dele, né? Ele falava assim, pelado, porque a hora que eu entro ali, eu tenho a sensação que todo mundo sabe o que eu tô pensando, né? E é real, gente, os guias sabem. Então ele falava, me sinto desnudo, mas não desnudo de roupa, né? Que tá todo mundo sabendo, os guias sabem o que eu tô pensando, os guias sabem o que tá acontecendo na minha cabeça. Né? E no palco, porque não deixa de ser um momento de exposição. A disposição, o layout de um terreiro é muito expositivo para as pessoas que estão ali, né? Não sei se alguém já pensou sobre isso, mas eu já, né? É muito expositivo, porque a gente tem um espaço onde está acontecendo a gira e fica todo mundo sentado de frente olhando, assistindo a gira, né? Então, é expositivo para o médium, é expositivo para o Cambono, mas também é expositivo para o consulente, né? E aí, se a gente é novo,
a gente não quer dar gafe e a gente fica nervoso, então a gente está ali pelado, tentando saber o que eu estou pensando, e aí o guia sabe o que eu estou sentindo, meu Deus, a gente começa a entrar em auto-julgamento, mas aí está todo mundo me olhando. Então, brancos são naturais, tá? Então, eu acho que vale, Márcio, a colocação. A gente tem branco mesmo. E aí, cabe ao Cambono parar e falar, então, perna de calça, sei lá, é marido, marafo é bebida alcoólica, menina, não tem problema, sabe? É isso. Já falei das características de ser um bom Cambono, vamos deixar para o Cláudio dizer alguma coisa. Aí eu retorno. Não, eu quero dizer também assim, eu foco muito na questão de separar, de dizer assim, um cara que é médio, um cara que é cambono, né? O médium, ele antes de tudo, ele tem que saber cambonear, né? O que acontece muitas vezes é que o médium quer fazer o desenvolvimento para incorporar, e porque é uma coisa de empoderamento, sabe? A pessoa se acha poderosa na hora que incorpora, porque o guia está incorporado e vai se achar mais porque o meu guia é porreto. E aí, quando desincorpora, fica lá num cantinho encostado em vez de cambonear, porque eu não sei porquê, mas a pessoa desincorpora, está desincorporado, ele tem que prestar atenção na gira e colaborar com a gira, né? De alguma forma. Você vai ver assim, olha a gente trabalhando, eu e a Mary, por exemplo. Mary, por exemplo, a gente abre, ela abre, por exemplo. Ela abre, antes de começar a gira, para organizar, eu estou desincorporado, estou camboneando. A mesma coisa quando eu vou trazer o guia de frente, o guia que vai trabalhar. Está camboneando, ajudando, dando pemba, vela, se perguntando o que cada guia precisa. Então, o fato de ser médium não exclui a questão de saber cambonear e cambonear mesmo, sabe? O médium, ele depois começa a atender, ele esquece que precisa fazer. Se ele ajudar, a coisa vai até melhor, né? Fala, Jéssica. Esse exemplo que você deu foi ótimo, Cláudio. Eu já vivi muitas situações assim. Aí você percebe que quando o médium se sente mais importante do que todo mundo na gira, assim, de às vezes tá muito lotado de gente, você percebe que os cambonos não estão dando conta e, sei lá, cai um cigarro, cai alguma coisa. Já aconteceu comigo de cair alguma coisa, ter um médium desincorporado e ele não abaixa para pegar, sabe? E é horrível, assim, porque eu acho que a impressão é essa mesmo, que a pessoa se sente mais importante, né? E aí você lá suando, tentando dar conta de toda a assistência, tentando cuidar dos médiums, e a pessoa desincorporada só olhando, esperando você. Acho que aconteceram poucas vezes, mas todas as vezes que aconteceu, a impressão que eu tinha é que eu estava de servente, sabe? Que a pessoa acha que eu estou ali para servir e não como parte do terreiro e de mesma importância. Por isso que o cambono é uma pessoa muito importante. Quer dizer, o fato de você não estar desincorporado, você tem que trabalhar na gira, né? Não é porque eu incorporo, então eu sou um médium, e aí os cambonos que se virem. Não, às vezes está fervendo lá e está desincorporado, vai cambonear. É isso que tem que fazer. Vai ajudar. Vai começar a gira, começa ajudando, né? Então, essa questão assim de achar, quando virar médium, começar a atender, achar que ganhou uma estrelinha, ficou melhor que os outros, essa é melhor do que o cambono, essa é a grande besteira, a grande porcaria mental que vai acontecer na cabeça do médium, e acontece com muita frequência. E isso é muito perigoso, né? Então, às vezes, a gente discutir bem essa questão da força do terreiro
que é a corrente, que é a força dos cambonos, as forças do pessoal que incorpora, é única, né? Agora, quando a gente tem, as pessoas começam a incorporar, esquecem, né? Então, a gente tem que frisar bem essa questão do cambono, para que quando vocês começarem a fazer atendimento, não esquecer disso, né? Que a função do cambono é tão importante, algumas vezes até mais, do que do médium incorporado, né? E essa questão de achar que é mais do que um achar que é mais que o outro, isso é uma falácia, né? E isso é onde morre o perigo. Onde morre o perigo, não, onde nasce o perigo. Onde morre o terreiro, onde nasce o perigo, tá? Mas é isso, é exatamente isso. Não tem, gente. Eu acho que lembrar que todo mundo que está ali de branco faz parte da corrente, né? Eu vou ser redundante. Existe uma hierarquia, mas não existe uma hierarquia entre cambono e médium, tá? Existe uma hierarquia entre pai de santo e médium, isso existe. Para vocês que não existe, é mentira. Existe uma hierarquia entre mãe de santo, pai de santo e cambono, existe. Mas entre médium e cambono não tem hierarquia, tá todo mundo horizontal. Se vocês repararem, e aí eu não sei se já repararam isso, né? E isso faz parte do que a gente entende. Na hora que a gente defuma um terreiro, prestem atenção. A gente defuma primeiro o altar, depois a gente defuma, eu defumo o Cláudio defuma, enfim, você defuma os pais da casa, aí a gente defuma a Sandra, que é sacerdote, e o Aguinaldo, né? Vamos pensar em hierarquia, tá aí, a Sandra como mãe pequena, eu e o Cláudio como sacerdotes, e o Aguinaldo como ogã. Depois, a gente não defuma os médiums primeiro e depois os cambonos, entenderam? Defuma todo mundo, porque é isso. Você tem uma tríade ali que sustenta todos os terreiros como hierarquia. Pai barra mãe de santo, pai barra mãe pequenos e ogã. Essa tríade é uma hierarquia que a gente que é real lá dentro. Tirando isso, né, tá todo mundo igual. E ainda assim, mesmo eu sendo mãe de santo, o Cláudio sendo pai de santo, vocês vão olhar o Cláudio arrastando cadeira, vocês vão ver lavando louça, vocês vão me ver varrendo o chão. Eu não acho que exista nenhum problema em relação a isso, né? Eu, particularmente, não me vejo menos ou mais mãe de santo porque varri o chão, por exemplo, porque ajudei a, enfim, lavar uma louça, secar, guardar alguma coisa. Então, todos somos parte da corrente, certo? Agora, falando especificamente do nosso terreiro e das funções que a gente dá para o cambono ali dentro, né? Então, é isso que eu falei. O cambono, ele vai ser o cara multitarefas, barra o médium também. Eu não vou ficar falando barra e cambono, porque senão vai ficar muito chato, né? Tem coisas que eu vou falar aqui que também são responsabilidades do médium, mas aí acho que vai ficar muito redundante, tá? Vamos pensar como tarefa, né? A organização. Então, assim, cabe a todo mundo do terreiro manter a organização do terreiro, né, daquele espaço. Então, tem que chegar, tem que tirar as cadeiras lá para fora, tem que ver se tem papel higiênico no banheiro, tem que ver se tem água lá dentro. As pessoas levam florzinha, levam coisa de comer, tem que pegar, organizar os ramanetezinhos, né, colocar lá dentro. Obviamente, quando a gente fala em organização, tem pessoas que têm mais talento para algumas coisas e menos talento para outras. Eu, por exemplo, se alguém me der um ramalhete de flor, eu vou enfiar no vaso e acabou, eu não tenho talento. Se você der um ramalhete de flor na mão da Elô, ela vai montar um arranjo, entendeu? É dela, gente, e tá tudo bem, né? Se alguém me der um bolo na mão, eu falo, obrigada, eu vou botar o bolo lá. Dá um bolo na mão da Sônia, o bolo vira... Gente, é sério, sabe? É delas, é delas. Elas têm essa capacidade. Então, a gente pode se deter a fazer mais do que a gente tem talento? Pode, porque a gente não pode chegar, sentar, ficar no celular, acabou, pegar as coisas, ficar no celular e ir embora. Não, a gente precisa ser colaborativo. Então, o cambono faz parte dessa ajuda e desse auxílio no início e faz parte da ajuda e do auxílio final. Os médiuns também? Os médiuns também. Os ogãs também. O pai da casa, a mãe da casa também. Todo mundo está envolvido nessa organização de início e de final de gira, certo?
tem uma coisa que, assim, um viés aqui, né? Eu sei que tá gravando, mas vou fazer um desabafo do meu coração, assim, né? A gente tem a pia ali atrás. Eu fico furiosa, né? Que às vezes eu sou a última que eu vou embora, né? Não sei quando eu dou carona para alguém, mas eu sou uma das últimas que vou embora. E aí eu vou, tá cheio de copo descartável, de coisa que beberam e largaram ali. Cara, o lixo tá ali do lado. Vocês não têm noção do ódio que me dá. Eu falo, gente, o que custa pegar o copo daqui, levantar da tampa e jogar aqui? Não, sabe? Eu sei que isso é desagradável, eu sei que tem gente da assistência que faz isso. Só que eu também não posso chegar para assistência e dar um tapa na cara deles. Então, e aí é o que eu falo, né? O filho da casa passa 30 vezes na frente do copo, vai embora, e eu fico ali recolhendo copo, às vezes, né? Eu fico só catando copo, às vezes catando lixo de coisa. Por isso, porque é o que eu estava dizendo, não é meu, na minha responsabilidade. Não, organização pré e pós-gira é de todo mundo, tá? Inclusive do Camões. Você quer falar alguma coisa de organização, Cláudia? Eu vou seguindo. Outra coisa que aí começa a ficar mais restrito ao Cambono, né? Auxiliar no cumprimento de regras. Por que no cumprimento de regras? Todo terreiro, gente, tem uma regra sua e própria. Por exemplo, no nosso terreiro, a gente não permite que a assistência escolha o médium que vai passar, a não ser que aconteça algo muito pontual, né? Eu quero passar ali para dar um beijo. Eu quero passar ali com, sei lá, com a cigana da Marjorie, porque eu quero só dar um beijo na cigana da Marjorie. Tudo bem. Agora, assim, eu não quero ser atendido pelo céu. Eu só quero ser atendida pela Jéssica. Isso no nosso terreiro, por exemplo, é proibido, né? A gente não permite que a assistência escolha médium para passar. A força está na casa, não está na individualidade de cada um. E quem tem que fazer essa regra, por exemplo, ser cumprida, é o Camões. Então, regras da casa, quem vai fazer cumprir é o Cambono. O Cambono, ele tem que estar por dentro do que a gente tem ali como norma, como regra, e ele tem que fazer isso acontecer, né? Então, por exemplo, a gente chama no terreiro, a gente não tem senha, a gente chama na ordem do banco, né? Não adianta a pessoa chegar, sentar lá atrás e falar assim, oi, mas sabe o que é, Cambono? Tô tão cansadinha, deixa eu passar na frente. Não, não é nossa regra. Nossa regra é chamar na linha. Ou você chega cedo e senta na frente, para ir embora cedo se você quiser, ou você senta onde deu e aí você vai embora a hora que deu. Vejam, esse tipo de regra, o Cambono tem que estar por dentro. E ele precisa ajudar essa coisa acontecer. Então, faz parte do ser Cambono fazer essas regrinhas acontecerem. As regrinhas não estão sendo cumpridas. Vale para o Cambono comunicar pai e mãe de santo? Sim. E aí, vejam, não é fazer fofoca, né? Porque aí gera muito essa coisa. O Cambono, não sei se alguém escutou, o Cambono é fofoqueiro do terreiro. Não é fofoqueiro do terreiro. Não é. Mas é obrigação do Cambono ir lá contar. E eu cobro, tá? Eu cobro os meninos. E aí, tá acontecendo? Aí tá todo mundo estressado, ninguém me falou nada, como que eu vou interceder? Então, os meninos e meninas cambonos precisam se avisar. Por quê? Porque na hora da gira, tem gente que é consciente e que é inconsciente. Mesmo que você seja médium consciente, você não consegue estar ligado em tudo. Lembra que eu falei lá atrás que um dos atributos do cambono é estar ligado em tudo? O médium não consegue. O médium, ele está focado no atendimento dele. Então, se ele está focado no atendimento dele, ele não está escutando o que está acontecendo para lá. E não está vendo que tem alguém brigando na porta porque não quer passar com o Cláudio, só quer passar com a Adriana, entendeu? Então, para o médium é mais difícil fazer as regras e as normas e as coisas acontecerem. Então, é função do Cambono fazer acontecer e função do Cambono contar para o pai e para a mãe de santo, caso não esteja sendo cumprida. De Jéssica. Não, é que eu achei engraçado da fofoca, mas a gente tem que ser X9 também dos guias e dos médiums que não estão cumprindo as regras. Muitas vezes a gente tem que falar também com o pai ou mãe da casa, porque um médium ou uma entidade não está tá fazendo alguma coisa errada, ou está cumprindo alguma coisa, até porque é a segurança do terreiro, né? Bem, aí eu já vou pegar seu gancho, antes de deixar você falar, Cláudia, eu vou pegar o gancho da Jéssica e emendar numa coisa que era para frente, né? Que era assim, o Cambono deve ou não escutar o que a conversa entre o guia e o consulente? Deve e tem e é obrigada, tá?
Não tem. É que a gente hoje não tem cambono suficiente para colocar um para um. Mas o cambono tem que escutar a conversa. E se escutou qualquer coisa errada, tem que ser o X9 para contar para o pai de santo e para a mãe de santo. Né? Então, assim, ele precisa ser também, eu vou chamar de auditor, que eu gostei, né? E também tem que auditar ali o corpo mediúnico. Porque é isso, às vezes o médium está ali falando, acontecendo bobagens, e de novo, o pai e a mãe de santo não estão nem sabendo que você está focado no trabalho, no seu trabalho. Eu da onde fico lá na frente, eu não escuto, por exemplo, que a Selma fala, e a Selma fica no meio de perto da porta. Eu não sei, se um dia ela mandar um consulente comer cocô, eu não sei, gente, é sério. Ah, não, come cocô, você vai estar curado. E aí? Né? Tem que chegar, o cambono chegar para mim e falar, Meire, o guia da Selma mandou fulano comer cocô. Tá? E aí cabe a mim ir lá e falar, Selma, o guia da Selma, vamos conversar, o que está acontecendo, isso não é plausível de acontecer aqui dentro. Ou é anímico, ou é um egum muito bem disfarçado, porque eu não acredito que o egum entraria ali, não, nas nossas barreiras. Mas, enfim, ou é anímico, certo? Então, eu acho que é isso, vale isso também, né? O cambono tem e precisa que escutar a conversa dos médios com a assistência, né? Eventualmente, muito raramente, quando o guia pede para o cambono dar licença. Já vi acontecer, né? Às vezes está ali e o médium fala, o guia fala assim, você pode dar um pouquinho de licença? O que eu vejo mais acontecer no terreiro, né? Às vezes, se é assunto entre duas mulheres, e tem um cambono menino, ele pede para dar licença. Às vezes o assunto é muito, né, delicado, ele pede só para afastar um pouquinho, mas é isso. É um pouquinho, gente, 2 segundinhos e volta e afasta assim, ó. É isso. Cláudio, quer falar alguma coisa sobre? Não, eu acho que é isso mesmo. A gente não tem cambono suficiente para ter um cambono para cada médium. E uma das funções do carbono é auxiliar o atendimento, seria auxiliar o atendimento também do médium, que é traduzir o que o guia está falando, né? Porque, por exemplo, você pega um caboclo, uma cabocla, por exemplo, a Janaína, quando vem, por exemplo, ela tem uma dificuldade de vocabulário. E aí falta vocabulário para ela, e aí tem que ter um médium do lado, um cambono do lado, até para traduzir o que ela está falando. É muito comum, muitas vezes acontece isso. Né? E aí o consulente não vai entender nada, né? Porque os guias, eles falam muitas vezes meio em código, a gente já vê, Cobra Coral tem um problema de dicção, segundo a Meire, né? Eu entendo bem o que ele fala, mas é brincadeira. Mas ele tem, assim, ele fala que é caboclo, e fala que é caboclo, metade você entende, metade você não entende, né? Tem até umas piadas desse tipo aí, que roda sobre o guia falou uma coisa, o cambono não entendeu, o consulente não entendeu e ninguém entendeu. Mas é isso. A gente não tem cambono suficiente para ter um cambono para cada médium. Mas o ideal é que o cambono também preste atenção no que está acontecendo na gira realmente, e a gente, muitas vezes, como dirigente, não consegue ver, mesmo porque a gente está trabalhando, está incorporado. Quando eu estou desincorporado, eu presto mais atenção. E o grande problema do terreiro vai ser sempre o médium, né? Cambono não é problema, o problema é médium, né? E a gente acha que a solução é o médium. Não, a solução do médium é a dor de cabeça do terreiro. É isso. Então, diga, Jéssica. Eu lembrei de outro exemplo. O que já aconteceu também é de vir outra entidade, sei lá, uma gira de baiana e vir um boiadeiro. Aí isso eu acho que também tem que falar pro pai ou pra mãe da casa, que não sou eu que vou mandar embora, né? Então, eu também costumava falar. Sim, exatamente. Você está ali numa gira de preto velho e aparece Zé Pilintra, né? Vai saber o que está acontecendo ali, o contexto. Chama o pai da casa. Quem abriu a gira? O Cláudio abriu, é o vô que está ali, sei lá. Vô, eu acho que é isso mesmo. Precisa mesmo, gente. Eu acho que é isso. O cambono, ele está atento, né? Vou pegar o gancho no que o Cláudio falou, né?
eu coloquei assim na minha colinha, né? O Cambono precisa ajudar as pessoas, né? Aí eu coloquei assim, traduzir em mensagem. É isso, né? A gente sabe que tem guias que não conversam como nós conversamos. E não é só porque ele usou marafo ou toco. A gente sabe que a dicção do guia, às vezes, não é lá muito boa. A gente que está no terreiro já tem um ouvido mais treinado. E tem que pensar que tá barulho, aí tá tendo desobsessão, aí tá tendo a gritaria, aí tá tendo o rádio alto, e o cobra coral, ele fala para você assim, e aí você, e aí é isso, cabe ao cambono chegar ali e explicar, ele tá dizendo isso, ele tá dizendo aquilo. Às vezes o cambono, às vezes o guia passou uma receita. Eu quero tomar um banho de 7 pétalas de rosa vermelha, com 7 pétalas de rosa branca, com 3 gotas de álcool. O cambono tem que pegar a pranchetinha e escrever, gente. Peraí que eu escrevo para a senhora. Tá aqui, ó. Tá aqui a receitinha, leva, o seu banho é esse, é isso. Então, o cambono, ele está sempre por perto para ajudar com a comunicação, né? É que eu acho que no terreiro, acho que quem pior se comunica, acho que são os caboclos, que, né, tipo, é um desafio, né? Até eu, às vezes, camboneando o cobra coral, por exemplo, eu não entendo, né? E aí eu preciso tirar o lenço da orelha e ficar, o quê? E aí ele fala, eu acho que o cobra coral já lê minha cabeça, né? Ele repete, enfim. Às vezes eu falo, tá bom, pai, não. Então, faz parte dos afazeres do cambono ajudar as pessoas, principalmente em relação à comunicação. Mas outras, gente, lembrem, tem gente que entra com celular, por exemplo, lá dentro, o guia pede para tirar, tem gente que entra com relógio, né? Então, o cambono tem que estar ali, às vezes, só para tirar, a pessoa tira do bolso, faz o quê, né? Tipo, fica perdida, eu já vi, né? Então, tira do bolso, fica com o celular na mão, assim, tipo, de outra volta, me diz outra volta. Cabe ao cambono pegar daqui. Se está acompanhado, vai lá fora, entrega para quem está acompanhando. Mas a pessoa está aqui dentro. O cambono pode segurar, coloca ali no lugar a mesa, não tem problema. Às vezes o guia pede para tirar óculos, o cambono precisa estar ali para ajudar. Então, não é só ajudar na comunicação, é ajudar ali como um todo, né? Para isso, ele tem que estar atento, tem que estar sabendo o que está acontecendo, né? Eu vou dizer assim, amparar a pessoa não só fisicamente, como emocionalmente. Às vezes as pessoas choram dentro do terreiro. Então, ter um mínimo de empatia, de pegar um guardanapinho, sabe? Eu não sei, todo mundo aqui já chorou na vida. A gente catarra muito. Então, custa ir lá, cambono, pegar um guardanapinho, dar na mão da pessoa, a pessoa vai... Não, tudo bem, é catarro, gente. Vai lá, limpa, ajuda, uma coisa que a pessoa limpar o rosto, né? Esse amparo, tanto físico, oferecer uma cadeira, Dona Madalena, por exemplo, ela não consegue ficar de pé, então, como ir lá, pegar uma cadeira para ela se sentar, dar esse amparo emocional, trazer um ensino se a pessoa está chorando, né? Oferecer, às vezes, um pouco de água, às vezes a pessoa está tão emocionada com o que está conversando, você vê que a pessoa está engasgando com o próprio choro, às vezes, vem lá, pegar uma água, encostar na pessoa, não tem problema, a gente deixa encostar, né? Tem terreiro que tem lugar que não pode encostar. Toca no consciente, fala, você quer uma água? Não tem problema, gente. Vocês, cambonos, interromperem o guia entende, o guia tem que respeitar. O guia que não respeitar cambono, e eu já tretei com o nego lá no terreiro por conta disso. Guia espiritual que não respeitar cambono, tá fora, não precisa mais voltar. E o médium, que é recorrente, também está fora, não precisa mais voltar. Guia espiritual tem a obrigação de respeitar cambono, acabou. Não tem essa. Mas o guia pode... Não, o guia não pode respeitar cambono coisa nenhuma. Então, o guia está ali, ampara um pouco, licença, pai. Olha para a pessoa, eu chamo de guia de pai e mãe, né? Falo, licença, pai, licença, mãe. Olha para aquela pessoa, mas olha com a alma, sabe? Quer uma água? Quer um guardanapo? Quer sentar um pouco? Você vê que essa pessoa está tremendo, não está conseguindo ficar de pé. Então, esse amparo físico e emocional cabe ao cambono. Então, eu acho que é esse olhar, não é só o olhar do metódico, do sistemático, é o olhar do coração. Aí eu não sei, Jéssica, se você quiser dar algum exemplo, que você camboneou 5 anos da vida aí, né? Se faz sentido isso. Eu acho que eu sentia muito que é ter um cuidado genuíno com as pessoas, né? Quem vai no terreiro geralmente é porque tá passando por alguma coisa, principalmente quem não vai frequentemente. Eu lembro que até de você lembrar o nome da pessoa de uma semana para outra, a pessoa já abriu um sorriso, já ficava às vezes emocionada, sabe? Com o tempo
você decora o que a pessoa gosta também, né, se ela precisa de cadeira ou não, se ela, não sei, se o quanto de conhecimento ela tem também, então, você falou de estudar, às vezes a entidade passa um banho, a pessoa não sabe qual erva é, eu acho que a gente está ali para isso também. Óbvio que você pode perguntar, né, você vai aprendendo também, mas eu acho que é um cuidado com as pessoas de verdade, assim, né, e elas se sentem muito muito gratas e eu acho que é para isso que a gente está ali, né. Isso aí. Cláudia, o que você quer dizer sobre? Não, pode seguir. E, né, também faz parte, né, pegando o gancho da minha última fala, né, também faz parte ajudar os guias, né? Mas é isso, ajudar os guias dentro do que a gente entende como respeito, né? Já vi também guia batendo em cambono. Gente, eu já vi guia batendo em cambono. Batendo de bater, né? E eu acho inadmissível. Tá? Então, assim, o cambono está ali para ajudar, e aí eu não vou nem dizer servir, tá? O guia não está ali para servir ninguém. O guia não, perdão. O cambono não está ali para servir ninguém, ele é um servidor. O cambono está ali para ajudar. Então, assim como ele ajuda as pessoas, o cambono está ali para ajudar o guia. Ajudar com o quê? Ah, você pode me trazer um cigarro? Tá aqui. Você pode me trazer um toco? Tá aqui. Ah, eu queria uma flor. Você pode me trazer? Tá aqui. Por quê? Porque é isso. Na dinâmica do terreiro, é mais rápido e mais fácil que os cambonos ajudem do que os próprios guias saírem do ponto, pegar vela, saírem do ponto, pegar cigarro. O que não é impeditivo, tá, gente? O guia, eu queria saber onde é que está escrito, e aí, se alguém souber, me conta, que guia não pode se servir. Guia pode servir sim, e não tem problema eles se servirem. O que acontece é que na dinâmica é mais rápido se alguém servir o guia, entendeu? Porque se ele for parar o que ele está fazendo, dentro do conhecimento dele, usando o animismo do médium, e achar um cigarro, e acender, e fazer, demora mais. Às vezes é mais rápido estar ali, entendeu? Mas é mais tranquilo. Né? Eu já trabalhei com cambono, mas já trabalhei sem cambono, gente. A única coisa que aí eu faço para otimizar é, sei lá, vou trabalhar com Maria Mulambo sem cambono. Eu sei que ela fuma, eu já deixo o cigarro do lado. É mais fácil do que eu ficar caçando. Cadê o cigarro? É mais rápido. Então, a função do cambono é ajudar o guia, não é servir. Então, o que a Jéssica falou, ah, caiu meu cigarro, não pego. Não é isso. Tem nada a ver com isso, entendeu? Ah, a cigana tá com o leque na mão, caiu, ela pega e devolve. E não tem problema, né? Então, ajuda para otimizar o trabalho, né? Não é como servidão, não é assim, o guia está no pedestal, barra médium no pedestal, e vocês, cambonos, me sirvam, tá? Então, vejam desta forma. Dá para trabalhar sem cambono no terreiro? Dá, de novo. Mas é muito mais difícil, tá? Então, entendam que vocês cambonos têm um papel essencial ali dentro, porque tudo fica muito mais otimizado, fica tudo muito mais rápido. Quer dizer alguma coisa, Cláudio? É isso mesmo, né? O guia, o guia incorporado, o guia ele tem conhecimento, o guia ele respeita o cambono, ele sabe acender um isqueiro, não tem essa de, é um caboclo, porque é um caboclo, ele tem que acender, teria que acender fogo ralando 2 pauzinhos. Não é por isso, não é isso. A ideia mental, tá, né, ela ali pega uma forma mental que você tem, você sabe acender um isqueiro. E o caboclo não vai acender, não sabe, porque você está incorporado, não vai saber acender um isqueiro. É uma falácia. E o guia, ele tem um respeito muito grande pelo trabalho, porque ele sabe a função do carbono. Ele sabe o quanto de ectoplasma um cambono deixa no terreiro. Muitas vezes mais do que o próprio médium que está incorporado. O quanto dessa irradiação que o cambono faz. Ele não vai destratar um cambono. Não é o guia que destrata um cambono.
que destrata um cambono é a soberba do médium. Eu sempre vou bater nessa tecla, porque isso aí precisa estar muito marcado para vocês. A hora que você começa a atender, achar que isso é mais do que outros. Não é. Né? Começa a se empoderar. Esse é onde mora o perigo. Né? O cambono é tão importante como o médium que incorpora. E eu falo muito isso. A gente tem que desenvolver o poder nosso, porque desincorporado. E aí no trabalho você vai doar, ou como cambono, uma energia. Né? Essa energia que você está doando é uma energia que você produz de um sentimento seu. Né? O médium incorporado, quem está trabalhando é o guia. Se você pensar assim, o que é mais valoroso para você como indivíduo? Você, conscientemente, você mesmo, fazer alguma coisa em benefício do outro, ou você simplesmente falar assim, eu sou um cavalo, o guia faz tudo, e qual que é o seu mérito nisso? Você só foi um cavalo. Agora, o cambono, quando ele doa alguma coisa, tá lá e dá um carinho, ele está dando o dele, é dele, não é do guia, ou não é o guia que está dando. Né? Não sei se vocês entendem isso, né? Quando a gente vai fazer magia, a gente faz magia, é nossa energia que está fazendo. Por isso que eu gosto mais, às vezes, de fazer magia do que estar incorporado trabalhar as coisas. Tá? Mas o guia, ele tem conhecimento disso tudo. Ele nunca vai, e ele valoriza essas questões do próprio cambono. E ele nunca vai destratar um cambono. Se teve um guia que destratou um cambono, é o médium que interferiu. Isso pode ter certeza. Diga, Jéssica. Eu não sei se vocês já tiveram esse problema no terreiro, mas dessa coisa do médium se servir, também você controlar os recursos do terreiro. Então, às vezes, o médium vai lá e vai servir um copo cheio de marafo, vai fumar muito. Eu também não sei, às vezes eu também ficava pensando que às vezes era mais o médium do que o guia, mas de o cambono também otimizar os recursos do terreiro, sabe? Cuidar dos recursos do terreiro. Sim, Jéssica, é isso, né? Assim, pensando, me vem à cabeça, né? O cigarro ainda tem um propósito de espelhar fumaça, o próprio charuto, né? Essa coisa de trabalhar muito com buscar, com limpar com fumaça. Mas bebida, né? Por que o guia tem que beber meio litro de uísque, sei lá? Né? Então, tem isso também, né? Então, cara, gente, vocês entendem como o carbono é importante? Tipo, é isso. Você vai servir um copo de uísque, se o uísque vai para o lixo, precisa mesmo? Né? Serve um pouquinho, se o guia quer mais, a gente serve de novo. Né? Acho que é por aí, certo? Enfim, para terminar, os cambonos fazem transporte, por isso que a gente fez as aulinhas de transporte. Tá? Então, sim, pode ser que vocês estejam ali camboneando, livres, lindos, infelizes, e alguém pega em vocês e fala, vem aqui. Então, no nosso terreiro, sim, os cambonos fazem os transportes, certo? Que aí você já sabe como é. E os cambonos estão a todo tempo doando energia, tá? Então, não imaginem que, porque naquele dia faltaram muitos médios, ou porque tem um número mais de cambono, não, vocês estão ali doando energia. Por isso, manter a vibração, por isso, manter a cabeça no lugar, para isso ter atenção, para isso ter estudo, e para isso estar ali, né? Os cambonos são essenciais, tá? E a polêmica final né, eu vou retomar, do cambono incorpora ou não incorpora. Linha e guia não deveriam incorporar, tá? Cambono não deveria incorporar linhas de trabalho.
Porque imaginem que a gente está contando com as pessoas para auxiliar, e aí os cambonos começam a incorporar. Ah, eu só vou dar uma incorporadinha, e aí começa a atrapalhar o trabalho. Então, o cambono não deveria incorporar. O cambono, ele terminando a gira, normalmente no nosso terreiro, ele passa com um dos guias. Então, os médiums não necessariamente passam entre si, a gente entende que não precisa passar entre si, mas os cambonos passam com os médiums, tá? Então, os cambonos não ficam também sem ser assistidos, né? Então, não tem essa de, eu só vou dar uma... Porque às vezes o cambono, eu vou dar uma incorporadinha, aí dá uma incorporadinha, e depois ainda passa de novo, não precisa, tá? Então, os cambonos normalmente passam com os médios quando tem uma necessidade muito pontual. Também, quando não tem necessidade, também não é obrigada a passar, né? Não é obrigada, eu vou ali tomar um passo. Já está ali na gira trabalhando, já tomou 300 passos. Gente. Fiquem tranquilos, tá? Mas é isso. Então, no nosso trabalho, os cambonos incorporam os orixás, não incorporam as linhas de trabalho, tá? Cláudio, quer falar alguma coisa? É isso. Gente, dúvidas, perguntas de ser cambono, era o que vocês esperavam, não era o que vocês esperavam? Como é que fala quando é o carro mais barato da linha? Como é que é? Linha de entrada, né? Como é, Cláudio? Tem um nome. Meu filho sabe essas coisas de carro, né? Ele fala, como linha de entrada, né? Normalmente as pessoas entram no terreiro como cambonos, tá? Então, no nosso terreiro, a gente já vou ser redundante, a gente não tem assumido mais ninguém como médium. Tá? Então, lá as pessoas entram como cambono, camboneia, experimenta a gira, descobre se é isso que quer, descobre se quer mesmo estar ali, descobre se quer mesmo ficar ali, né? Para depois, eventualmente, começar a trabalhar como médium, fazer atendimento e tudo mais. Certo? Eu acho que era isso que eu queria dizer. Se vocês não têm dúvidas e perguntas, a gente pode encerrar a gravação e bater um papo. Tem que falar boa noite. Boa noite. Boa noite, Miss.